the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar da história recente do Irão, um vasto país com uma história quase inigualável que faz fronteira com a Turquia, o Iraque, o Afeganistão e o Paquistão. Desta história milenar, vamos nos centrar no tempo contemporâneo, saltando assim, por exemplo, o riquíssimo período pré-clássico e a conquista de Alexandre, o Grande. Já na era cristã, importa reter que o território foi islamizado pelos árabes no século VII d.C. 2 séculos depois, foi dominado pelos turcos seljúcidas e pelos mongóis, até que, no século XVI, os invasores foram expulsos e o trono imperial foi novamente ocupado por uma dinastia persa, os Safávida. No século XIX, os persas mantiveram um conflito com a Rússia pelo controle do Cáucaso, tendo na altura perdido para o Império dos Czares a Arménia, Geórgia e Azerbaijão. Então, a influência britânica foi significativa, o que contribuiu para a Revolução de 1905-1911, liderada pelo Shah Muzaffar al-Din, o Sublime Imperador, que tornou a Pérsia numa monarquia constitucional, apesar do poder continuar concentrado no imperador. Contudo, a adoção de uma solução política do tipo ocidental não impediu que, em 1907, britânicos e russos dividissem a Pérsia em zonas de influência. Provavelmente, já suspeitariam que o território teria petróleo, o que veio a ser confirmado em 1908. Durante a Primeira Guerra, otomanos, russos e britânicos disputaram a supremacia por um território que tornara-se particularmente atrativo pelas suas reservas de petróleo. Após a Revolução Russa, os britânicos decidiram patrocinar um golpe de Estado que garantisse que a Pérsia se manteria na esfera de influência ocidental. Então, ajudaram a destronar a dinastia Qajar e a entregar o poder ao general dos cossacos persas Reza Shah Pahlavi. Numa primeira fase como primeiro-ministro, depois, a partir de 1925, como imperador. Inicia-se então a secularização e ocidentalização da Pérsia, com revogação das antigas leis islâmicas, num processo semelhante ao iniciado na Turquia por Ataturk. A transformação foi então de tal ordem que implicou, inclusive, o nome do país, que em 1934 deixou de ser Pérsia e passou a chamar-se Irão. Durante a década de 1930, o Shah manteve o seu compromisso com o Ocidente, mas não com as potências liberais. Durante a Segunda Guerra, as simpatias nazis de Reza Shah e a necessidade que os aliados tinham de garantir o controle do petróleo iraniano conduziram a um golpe de Estado, apoiado pelos aliados, que forçou o Shah a abdicar no seu filho e herdeiro, Reza Pahlavi. Depois, o novo Shah manteve-se firmemente do lado dos aliados, sendo, inclusive, anfitrião de uma conferência entre estes, em Teherão, no ano de 1943. No pós-guerra, o governo democraticamente eleito de Mohammad Mossadegh procurou libertar o Irão da tutela ocidental. Em 1951, o Parlamento aprovou o decreto que nacionalizou a Companhia Petrolífera Anglo-Iraniana. Tal motivou a intervenção dos Estados Unidos e Reino Unido que, em 1953, e apoiados pelo clero xiita, manobraram o afastamento do primeiro-ministro democraticamente eleito e promoveram a concentração de poderes no Shah. Em 1963, este deu início à sua Revolução Branca, que transformou a estrutura de propriedade e o ensino, abolindo costumes ancestrais, a maioria obsoletos. No entanto, fê-lo de forma autoritária, no enquadramento de um regime cada vez mais autocrático. Se é que a comparação faz sentido, Reza Pahlavi estava a tornar-se numa espécie de Pedro o Grande da Rússia. Um imperador autocrático que fez reformas radicais com o objetivo de ocidentalizar e modernizar o seu Estado. Esta transformação teria forte oposição do clero xiita, que tinha o Ayatollah Khomeini como figura de proa. Opositor das reformas do Shah, o Ayatollah Khomeini partiu para o exílio logo em 1964, um ano depois do início da Revolução Branca. A crise petrolífera de 1973 foi o ponto de partida para a agonia do regime imperial. Esta crise
teve um forte impacto económico e social no Irão. A contestação à autocracia secular e ocidentalizante do Shah subiu então de tom. Doente e desmoralizado, o Shah foi afastado no princípio de 1979 por uma revolução islâmica que fez regressar Khomeini e avançou para a implementação de um regime teocrático. Neste contexto, o Ocidente passou de modelo a seguir a causa de todos os males. O novo regime iniciou purgas na administração pública e no exército, com muitos dos leais ao Shah a serem executados. Em novembro de 1979, a embaixada americana foi ocupada pelos revolucionários iranianos, que fizeram 52 reféns. A ineficiente gestão da crise, que prolongou-se por mais de um ano, custou a reeleição de Jimmy Carter como presidente dos Estados Unidos. No mês de dezembro de 1979, a nova Constituição iraniana institucionalizou um regime teocrático que iniciou de pronto uma revolução cultural. O facto alarmou o Ocidente, não só pelas perdas económicas, como também pelo receio de contágio do processo a regiões vizinhas. O Iraque, o vizinho árabe liderado por Saddam Hussein, também, alarmado pelo potencial de contágio da Revolução Iraniana, aproveitou a ocasião para invadir o Irão e procurar anexar territórios fronteiriços. Foi o início de um conflito de 8 anos que provocou mais de 500 mil mortos, muitos deles civis, e foi palco do condenável uso de armas químicas pelo Iraque. Os alinhamentos das potências face à guerra Irão-Iraque surpreendem os olhos de hoje. O Irão foi então apoiado pela China, Paquistão e Israel, enquanto o Iraque foi apoiado pelos Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética. No final, o conflito foi solucionado por uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que, em traços gerais, determinou a manutenção do status quo antebellum. Também aqui, sinal de outros tempos, quando o Conselho de Segurança da ONU ainda tinha capacidade para resolver conflitos. Após o fim da guerra com o Iraque, o Irão deixou de constituir o problema maior no Médio Oriente. Em 1990, o Iraque de Saddam Hussein, anteriormente aliado do Ocidente, invadiu o Kuwait e tornou-se assim a principal fonte de preocupação ocidental na região. Lembre-se que então foi formada uma coligação liderada pelos Estados Unidos para derrotar o Iraque. Em 2001, após os atentados do 11 de setembro, as atenções do Ocidente concentraram-se nos terroristas talibãs e na Al-Qaeda de Bin Laden. Contudo, a eleição de Mohammed Ahmadinejad para presidente do Irão, em 2005, voltou a colocar o foco das preocupações ocidentais no Estado iraniano, no perigo nuclear, numa teocracia que restringe fortemente os direitos dos cidadãos e aponta o Ocidente, Israel e os árabes sauditas como inimigos mortais. Mas esta já é uma história para um presente que, infelizmente, continua muito instável e muito perigoso no Médio Oriente. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Henrique, tu estiveste no Irão na altura da revolução do Ayatollah Khomeini. Depois da revolução, na altura da guerra com o Iraque. E tive mais que uma vez, sim. Também estive no Iraque. Não é uma experiência muito agradável. Ambas. Eu lembro-me na altura de ter escrito uma coisa, o meu editor já faleceu, era o Carlos Cáceres Monteiro, aliás, um jornalista que era famoso, conhecido e bem, era um grande repórter, e lhe ter escrito com muita dificuldade, depois posso explicar porque é que era com dificuldade, mas com muita dificuldade, de ter escrito um telex na altura a dizer o Saddam é pior que o Khomeini, e ele me responder: estás doido. Porque todo o Ocidente apoiou. A diferença era que o Saddam era um ditador normal. Normal dentro da normalidade que é ser um ditador, não é? Ou seja, consoante ele acordava, era assim que era. Não seria muito diferente de outros? De outros que havia por ali. Quer dizer, os desejos dele iam mudando e as estratégias, consoante ele lhe dava na gana. Curiosamente, no Irão, que era um regime teocrático, e que na altura o Ayatollah era o Khomeini,
em que o presidente se chamava Khamenei, isto é difícil, e o presidente do parlamento era o Rafsanjani. Era quase um Dupont e Dupont. Exatamente. E também tem aqui uma história curiosa, porque uma vez os copydesks unificaram a grafia e saiu o Khomeini e o Khamenei descritos da mesma maneira e ninguém percebia nada do texto, mas isso foi um problema. Já não foi culpa tua. Já não foi culpa minha. Mas, na altura, aquilo era uma ditadura teocrática, mas como todas as ditaduras e como quase todas as teocracias, que são teocráticas ou que têm por fim, por base, uma espécie de administrativismo, é previsível. Ou seja, tu sabes exatamente o que é que não podes fazer. Não era como no Iraque, não sei se me estou a fazer entender. Sim. Mas no Iraque era mais fácil de seduzir Saddam Hussein, porque ele não tinha tinha uma base dogmática do que no Irão, em que eles eram mais agarrados. O Saddam Hussein era proveniente do partido Baath. Sim. Que era o mesmo partido, por exemplo, que havia na Síria. E que era um partido árabes sunitas, mas que era um partido, sobretudo, fundado pela extrema-direita, que é uma coisa que hoje já ninguém se lembra, fundado pela extrema-direita, que foram aliados do Hitler, como aliás os próprios xiitas no Irão, em determinado momento. E os palestinianos do Mufti de Jerusalém, que era tio do Arafat, que também foi das SS. Quer dizer, havia ali uns reinos, uns países um bocado estranhos. Mas o próprio Shah da Pérsia, que falámos aqui. O Shah da Pérsia, o Shah da Pérsia também teve umas simpatias fortes pró-nazis. Aliás, isso levava a que, por exemplo, o Saddam Hussein fosse uma pessoa que vinha de baixo, que não tinha grandes estudos teológicos, não tinha nada, era um daqueles tipo sargento, será pouco, mas era um tenente qualquer que tomava o poder pela via das armas e chegava a general. Quase uma sargentada. E tal, uma sargentada. Enquanto Khomeini era um grande intelectual, embora xiita, quer dizer, completamente radical conservador, radical. E obtuso, mas muito com densidade, com bastante densidade. Tanto mais que ele foi apoiado em determinado momento por toda a gaucherie francesa, quando ele estava em Paris. Sim, adorava, porque na verdade o regime do Reza Pahlavi, portanto do Shah da Pérsia, do último Shah da Pérsia, era um regime que, sendo muito aberto ao Ocidente e muito aberto no sentido, por exemplo, do direito das mulheres, que era da noite para o dia, do que é hoje ainda, não é? Sim. Que era da noite para o dia. Apesar disso, era um regime também autoritário, bastante autoritário. Mas eu dou-me a ideia que isso foi mais uma questão de contraste até com as antigas tradições e com o clero xiita, do que verdadeiramente uma adesão a uma ocidentalização liberal. Sim, mas eles não eram liberais. Claro que não eram liberais, mas eram umas ditaduras tipo espanhola, ou se quiseres, ou tipo que não era muito sanguinária, mas era uma ditadura, quer dizer, não era uma... E o Khomeini, quando chega ao Irão, vem com vestes de libertador, não só libertador dos usos e costumes ditatoriais do Reza Pahlavi, como libertador do verdadeiro Irão. E ele então... Só aqui um pormenor, porque enquanto o Irão atual, e é aquele com que estamos mais familiarizados, não permite o não uso do véu islâmico, pelo contrário, quando se deu em 1920 a Revolução e que foi Reza Shah, ele proibiu o uso do véu islâmico. Portanto, pelo contrário, o Reza Shah não eram costumes. Era o pai do Reza Pahlavi. O pai do Reza Pahlavi. O Reza Pahlavi continuou a obra do Reza Shah. O Reza Shah teve ali um problema que foi ser demasiado pouco neutral. Ele dizia-se neutral, mas era pró-nazi. Era pró-nazi. E portanto teve esse problema aos olhos dos ingleses. Foi o problema de outros reis, como o rei da Bulgária, como na altura. Mas depois teve um problema maior. É que ele instituiu a democracia e na democracia ganhou um senhor chamado Mossadegh. E o senhor chamado Mossadegh, não sendo propriamente um grande democrata, era e também não sendo comunista, como depois os americanos e parte da CIA tentou colar-lhe essa etiqueta comunista e tal, era um nacionalista. Então ele nacionalizou o petróleo. Mas isso faz toda a diferença, porque aqui no Ocidente, aliás o petróleo é a questão do... o problema que faz toda a diferença naquela zona. E o grande interesse do Ocidente por aquela região. Mas
essa nacionalização, como por exemplo no Egito em 1956, o canal do Suez. Exatamente, pelo Nasser. Pelo Nasser. É apresentado muitas vezes como uma reação ao comunista ou anti-sociedade, mas no fundo eles não faziam mais do que se fez, por exemplo, em França com nacionalizações nessa. Sim, Agora, sim. é claro que os britânicos, que estavam profundamente envolvidos na companhia anglo-iraniana petrolífera, Anglo-Petrol Oil, obviamente que não queriam ser afastados e que a companhia fosse nacionalizada, não é? Pois claro, e portanto deitaram abaixo o Mossadegh e o Reza Pahlavi concentrou. O que não deixa de ser uma ironia, não é? O que não deixa de ser uma ironia. Exatamente. Concentrou mais poder e foi ficando, enfim, até à rebelião xiita e teocrática, porque a rebelião xiita e teocrática conjugava várias coisas. Era contra a laicidade dos Pahlavi, da dinastia Pahlavi. Era contra a laicidade. Estado secular, era o Estado secular. Teocrático. Segundo, era a favor das nacionalizações do Mossadegh, porque eram a favor do petróleo pertencer ao próprio país, ao Irão, ou à Pérsia. E em terceiro lugar, tinham... O que diga-se a boa da verdade, não seria nada que qualquer primeiro-ministro não defenderia com... Na altura era comum, não é? Como tu dizes, a França fez o mesmo. A França, na altura, até fez bastante, sim. As regis. E em terceiro lugar, olhavam para o Khomeini como para o espírito verdadeiro do Irão, não conspurcado pelo Ocidente. O que volta outra vez ao primeiro ponto, que é o xiismo, ou o xiitismo, como me queiras chamar, ou o islamismo da corrente xiita, que tem uma série de preceitos diferentes dos sunitas. E depois dentro dos xiitas também há várias correntes. Por exemplo, a corrente mais moderada, mas mais moderada de longe de todo o islamismo é xiita, que é a ismaelita. Do HK, que é extraordinariamente não moderada. Tem nada a ver em termos de moderação com os outros. Em termos de, por exemplo, de comparação com o cristianismo, quer dizer, há cristãos muito mais radicais e fechados do que qualquer ismaelitas. Não há radicais conhecidos. Não há radicalismo absolutamente nenhum. Portanto, agora... Henrique, mas também aqui, em toda esta história do Irão, como numa série de outros sítios do Médio Oriente, outros países e outros estados do Médio Oriente, também aqui já falámos, nós começamos aqui no século XIX a ver o que foi a interferência do Ocidente em toda esta região, da Rússia, não é? E há ali também um momento de viragem quando a Rússia passa à União Soviética, certo. O que alarma também, como é óbvio, sobretudo na altura ainda o Reino Unido, que tinha interesse no petróleo iraniano, que também é fundamental para a União Soviética, e será fundamental durante a Segunda Guerra. Mas, portanto, aqui o petróleo é um dos motivos principais, e o petróleo no Irão é descoberto em 1908, que é exatamente da altura da partição do Irão em esferas de influência entre a Rússia czarista e o Reino Unido. Ou seja, o que há também, e mais uma vez, não é defender, desculpar, porque em história nós não fazemos isso, mas compreender que a Pérsia, depois do Irão, a partir de 1934, foi um Estado que desde o século XIX, pelo seu valor estratégico, ali no fundo entre o Médio Oriente, a Ásia e toda aquela, pelo seu tamanho, até pela sua dimensão e pela sua riqueza em petróleo, teve uma forte intervenção das potências ocidentais, e isso aconteceu. Tiveram todas. A China, que se tu fores mais para trás, sim, a China teve uma forte. Quer dizer, então no século XIX foi bombardeado aos tratados desiguais. Exatamente. E a vergonhosa guerra do ópio e essas coisas. Sim. No século XIX, o Ocidente, isso passou um pouco para o século XX, o Ocidente achou que podia impor a seu bel prazer aquilo que quisesse. Os seus sistemas e o seu domínio. Não era só os sistemas, era o seu domínio mesmo. Seu domínio, sim. Os sistemas ainda era como outro. Nestes países. E esqueceu-se que alguns, a começar na China, como é óbvio, que alguns daqueles países foram
nações Milenares. como o Irão, Pérsia. como a Pérsia, Como a e como o Pérsia. Egito, e como a China, como a Índia, quer dizer, e portanto eles próprios tinham tradições e maneiras de fazer as coisas que eram que se deviam ter olhado de outra forma e aproveitado de outra forma. Porque E não ter sido arriscadas quando de forma chega a radical. guerra de Irão-Iraque, não é por acaso que o Ocidente está do lado do maluco, do Saddam Hussein, que era um ditador louco, e está toda contra o Irão. A guerra do Irão e Iraque é uma guerra pelo Chatel Árabe. O Chatel Árabe é aquela parte depois do encontro do Tigre e do Eufrates. Sim, que é uma zona fronteiriça estratégica. Sim, e que vai até ao mar e que faz o escoamento do produto, que é o petróleo. Lá está, que é o que interessa, que é o que aqui interessa. Mas sabes que é engraçado, que eu até preparei este programa, estive a ver ontem, fui pesquisar vídeos antigos e reportagens antigas, e então apanhei uma reportagem de um canal inglês, que provavelmente seria a BBC, agora não sei ao certo se era, dos primeiros meses da guerra Irão-Iraque, portanto 1980, um regresso ao passado em que eles mostram o contraste e a diferença entre o Irão e o Iraque. Então vê-se no Iraque eles a mostrarem pelas ruas de Bagdá, veem como aqui as mulheres andam vestidas à ocidental, aqui respira-se liberdade, respira-se o ar ocidental. Tinha começado no Irão. E tinha começado no Irão, mas em 1980, datado, um repórter inglês a dizer isto, o que não deixa de ser irónico aos olhos de hoje. Então, em 79 o Khomeini repõe uma série de coisas. Sim, a revolução cultural ou regressão cultural. Sabes que era proibido usar desodorizante. Os homens não podiam usar desodorizante e os guardas da revolução, que era como se chamavam os guardas vermelhos, digamos, no Irão, os guardas da revolução, ver se isso cheiravam os homens baixo de braço a ver se eles cheiravam a desodorizante. Se havia vestígios de desodorizante. Os homens não podiam usar as camisas com as mangas por cima dos cotovelos, tinha que ser por baixo dos cotovelos. Não sei se o cotovelo é uma parte particularmente atrativa, qualquer coisa do corpo de um homem, mas a verdade era esta. Mas depois havia coisas extraordinárias, por exemplo, os táxis eram coletivos, e como aquilo vinha do passado, onde havia uma libertação da mulher, que naquela zona do globo era talvez o país com mais liberdades para as mulheres, havia mulheres taxistas, e como os táxis eram coletivos e elas queriam fazer dinheiro, como todos os taxistas, as pessoas iam entrando até caber. Portanto, uma pessoa podia acabar a ir ao colo de uma mulher iraniana, apesar de não poder ir à mesma piscina que ela frequentava, porque as piscinas tinham que ser separadas entre homens e mulheres, porque os homens e as mulheres não podiam estar sequer na mesma piscina, nem sequer em alguns recintos. Era uma sociedade muito estranha para um ocidental. E era sobretudo. E, portanto, quando me vem dizer que aquilo é tradição, talvez seja numa aldeia isolada do Afeganistão. Sim. Porque aquilo é tudo mentira. Mesmo o Afeganistão na década de 70 era bastante mais liberal. E a Arábia Saudita, quer dizer, aquilo é tudo. Aquilo são tudo sistemas de opressão da mulher, ali, na maior parte dos casos. São sistemas de opressão da mulher já inaugurados no século XX, depois das mulheres terem conhecido e no fundo é uma recuperação desses sistemas até por reação ao Ocidente. Lourenço, era como se agora aqui chegasse alguém e dissesse agora todas as mulheres têm que usar lenços. Eu, quando era miúdo, as mulheres usavam quase todas lenços. Sim. Não era estranho, quer dizer, sobretudo as mulheres com mais idade, não é? Sim, sobretudo fora das cidades. Da minha mãe, mas na geração da minha avó andavam todas de lenço. E os homens andavam de chapéu? E os homens de chapéu. Agora tem tudo que usar chapéu, lenços, colete, não sei o quê e tal. Quer dizer, uma coisa completamente absurda. Mas foi isso que se fez em muitos desses países. Para quê? Para vincar uma diferença. Para vincar a diferença. A distância em relação ao Ocidente. Sim. Em relação ao Ocidente. E no caso da Pérsia, voltando para trás, do Irão, a partir de 34, o Irão vai progressivamente depois, com o poder do petróleo, vai tornando-se aos poucos uma potência enorme regional. E hoje em dia é a maior ameaça, por exemplo, a Israel. Eu já te contei, não sei se já te contei, que para entrar no Hotel Intercontinental em Teherão tinha que se pisar a bandeira israelita e a bandeira portuguesa. Porque era assim, pronto. E portanto aquilo era muito... Sim, está tudo expectante com o que é que o Irão vai fazer. Exatamente. Ainda no outro dia o Irão que sustenta o Hezbollah, o Irão que sustenta a Jihad Islâmica, que sustenta o Hamas, que sustenta muitas coisas. Embora o Hamas seja sunita.
teoricamente. Portanto, aquilo nem tem tanto a ver. Mas aqui para eles há um mal maior, não é? O grande Satã é o Ocidente, é Israel. O grande Satã é os Estados Unidos. O Israel é o pequeno Satã, aliás, vê-se pelo tamanho. Sim, mas os Satãs estão ao Ocidente. Mas é também interessante fazer aqui uma comparação. E percebendo que aqui o petróleo ou a disputa pelo petróleo acaba por ser aqui a causa que leva à evolução da história iraniana no século XX, do que foi a diferença do que se passou da secularização que nós tivemos no sucessor do Império Otomano, que é a Turquia, e o que se passou no Irão. Porque a Turquia, sendo uma zona estratégica fundamental e crucial, não tinha petróleo. Não é rica em petróleo. Portanto, temos aqui o caso de dois impérios que na década de 20 do século XX iniciaram um processo de secularização com resultados diferentes, porque... Mas o Kemal Atatürk também faz um bocado à bruta, não é? Secularização. Com certeza. Mas não, o que eu estou a dizer, mas mesmo assim, Henrique, a Turquia, entrando na NATO, que é o único desses países, o único país muçulmano que é da NATO, entrando na NATO, tendo um pezinho na Europa, porque é a parte de Istambul, a antiga Constantinopla, a antiga Bizâncio, tendo um pezinho na Europa, não é? E, portanto, conseguindo ser aceita em coisas como no campeonato de futebol, joga na Europa. Mas isso Israel também, por motivos óbvios. Mas Israel é porque não pode jogar nos outros. Mas os outros todos, alguns até menos orientais do que a Turquia. Bom, agora é a Europa a jogar no campeonato árabe, mas isso é uma parte. Exatamente. A Turquia tem feito um caminho progressivamente de regressão para os costumes antigos, e Erdogan não é por acaso, sem dúvida, não é por acaso que Erdogan é um, digamos, é um muçulmano, mas aqui também com uma grande diferença, eles serem herdeiros, deixou o secularismo completamente. Aqui a diferença é eles serem herdeiros dos otomanos e os persas serem xiitas, portanto a própria personagem do Ayatollah e do líder supremo é muito mais forte entre os xiitas, não é? Portanto, no fundo, ele está acima, numa teocracia, está acima do presidente. O Ayatollah está acima do Presidente da República. Está naquela teocracia só, porque há outros sítios onde quer dizer, a figura do Ayatollah é, enquanto não chega ao 13º profeta, salvo erro, agora deve estar a meter água e depois espero que um sheik me absolva, mas enquanto não chega ao 13º profeta, salvo erro, o 13º, os Ayatollahs são os líderes supremos, não é? Líderes espirituais e supremos. Líderes espirituais entre profetas. Agora, mas o facto de não ter petróleo, repara que levou a que a influência entre os xiitas e os sunitas, a diferença está na linha de sucessão de Maomé, não é? Sim. Pelo genro ou pela filha. Mas também na abordagem, da importância do fator religioso e do representante religioso dentro da sociedade, e o poder político que tem tu repara que na Arábia Saudita os líderes do clero sunita ou os sunitas, como religião ou como facção não têm a expressão nem a força que tem no Irão, os xiitas no Irão. Eu, sinceramente, aqui confesso a minha ignorância, não sei se é por serem sunitas ou se pelo facto da dinastia Saud ter aquele poder todo e, portanto, os meter no bolso. Sinceramente, eu isso não sei. Mas sei que, por exemplo, o MLS, como é que se chama? O príncipe herdeiro, não é? Mohammed Salman, que é o herdeiro da Arábia. O que manda na. Sim, o que verdadeiramente manda. O que manda na Arábia Saudita, por exemplo, faz coisas que, como dizia o José Régio, que eu terei pudor de contar, seja a quem for, como escortejar um jornalista na sua própria embaixada. Sim. Na Turquia. Portanto, quer dizer, há ali também um barbarismo e uma como é que é dizer, uma desumanidade. Sim. Mas aí o líder político é o rei. Aqui estamos a falar de um líder supremo que é um líder religioso. É uma das grandes diferenças. Não, mas temos outra coisa, é que é verdade, mas o presidente da República que existe no Irão, o primeiro-ministro, o presidente do Parlamento, tem também o seu poder. Sim. Quer dizer, o líder teocrático só é importante nas questões religiosas. Agora, acontece que as questões religiosas são quase todas. Não, e sendo uma teocracia, por definição, é uma sociedade, um sistema político onde o líder religioso tem preponderância. Ali na década de 80 eu assistia a debates que eram impensáveis na Arábia Saudita, não é? Por exemplo, no Irão não se pode beber álcool, na Arábia Saudita também não, isso é igual.
Há outros países, sei lá, vais para os Emirados Árabes Unidos e tal, se for estrangeiro podes beber álcool à vontade, só os naturais é que não podem beber álcool. Porque as suras, lá como é que se chama, do Corão, diz que não se pode beber álcool. E então, mas tu, por exemplo, tu não discutes na Arábia Saudita qual deve ser o modelo económico da banca. Mas no Irão discutias. Pois. Se devia ser privado ou público. Mas há uma tradição se devia também ser de cooperativo discussão. ou não. Porque não é só de tudo o que argumentação. não é exatamente religioso. Lá está. E acho que o Corão, felizmente, não diz nada sobre a banca. Sim, Porque, não prevê. quer dizer, não prevê. Não prevê. O líder supremo religioso afasta-se dessa discussão, ou pelo menos afastava-se dessa discussão e deixava os políticos discutirem isso. Se bem que em teoria e na prática, qualquer grande questão tem depois uma fundamentação ou enquadramento religioso, portanto ele claro. fala sempre. Bem, claro, também. Quando... Ele pode sempre falar, mas, na verdade, o Irão era uma ditadura em tudo o que tivesse a ver com questões religiosas. E não o era assim tanto em tudo o que não tivesse a ver, que era muito pouco. Muito pouco. Enquanto, por exemplo, o Iraque, a Arábia Saudita e isso tudo era uma ditadura de tucur. Exato. Todas as coisas dependiam da vontade do seu chefe. E a família real intervém em tudo, não é? Sim, não no Iraque, porque não havia, mas se houvesse, mas em tudo era a família de Saddam na altura. Mas é sobretudo quando olhamos aqui para o Irão e o Irão contemporâneo e e a perplexidade que ele nos causa, também é interessante perceber o que é que foi a relação entre o Irão e o Ocidente, ou entre primeiro a Pérsia e o Ocidente e depois o Irão, durante todo o século XX, desde finais do século XIX e durante o século XX, porque muito o que está a passar também é uma reação, mais uma vez, não sendo isto mas em história temos que explicar como é que foi a evolução até mas chegarmos repara aqui. que aquilo foi tudo otomano, como tu sabes. Aliás, como a Palestina, Israel, tudo dessa. Sim, mas a Pérsia manteve-se. A Pérsia manteve-se. Não, eu estou a dizer, mas foi tudo o Império Otomano aquilo. Mas a Pérsia foi dominada por turcos seljúcidas, que nem eram otomanos. Não eram otomanos, sim. Mas o Império Otomano não chegou ali. A Pérsia manteve-se como independente. Aliás, é uma das distinções. Claro, é por isso que ela também é uma nação mais... Sim, e manteve os seus imperadores. Manteve os seus imperadores agora, desde o século mas XVI. nessa altura, todas as cortes da Europa se davam com os sultões. E faziam acordos e negócios. Sim, e guerras, o Reino Unido com o Egito, com o Pachá do Egito. Com tudo agora, havendo petróleo, a intervenção e a interferência torna-se muito maior. A divisão em esferas de influência. Se a gente vai esperar pela energia verde, não só por causa do ambiente, mas também por causa do ambiente do Médio Oriente. O ambiente do Médio Oriente também pode ser que melhorasse bastante, não faço a menor ideia. Embora haja outros ambientes que piorem, também já se viu, com a energia verde. Há outras implicações que não são para aqui chamadas. Mas também há aqui uma outra, e durante o século XX nós vimos isso, que esta Revolução Branca Revolução Branca do Reza Pahlavi, que até faz, como eu disse aqui na introdução, faz lembrar um bocadinho o que foi o modelo de Pedro Grande, porque Pedro Grande quis ocidentalizar com mão de ferro. E de certa forma, o Reza Pahlavi fez o mesmo em 63, e foi esse ano o ano que levou também ao exílio do Khomeini. E o Khomeini ficou símbolo da resistência até a uma tentativa de modernização pela força. Mas, portanto, ele quando chega é bem recebido. Essas modernizações foram... O Kemal Atatürk fez exatamente o mesmo, também podes compará-lo ao Pedro Grande. Sim. Só que o Kemal Atatürk tinha mais condições para se manter, porque a grande urbe da Turquia, lá está, é europeia. Sim. E até ao século XV, até ao século XV, viveu de parâmetros europeus. E ele faz num contexto muito diferente, que é de um império que se desintegra e governando um Estado muito mais pequeno, perde uma guerra e um Estado muito mais pequeno, enquanto a Pérsia se manteve exatamente com a mesma, mais ou menos, e a Rússia, com a mesma dimensão. Sim. Não tem grande Sim, isso é verdade. Mas ele consegue, mas também há qualquer coisa subterrânea que está a voltar ao de cima, não é? A gente tem visto com estas questões do Hamas e de Israel e dessas coisas todas, tem visto a rua em Ankara e a rua em Istambul a ebulição e ser muito semelhante àquilo que é nos outros países muçulmanos, quando antes a Turquia
era uma exceção em todos os países muçulmanos. Todos. Sim. Era praticamente uma exceção. Sim, mas isso, havia se vamos outras, ver exceções nos países muçulmanos, o Irão também o era na década de 70, Também o foi. Afeganistão também foi. foram nessa altura. Também o Egito em determinadas épocas, o Marrocos em muitas épocas, Sim. a Tunísia quase sempre, não é? Portanto, quer dizer, há várias exceções. E depois há aquelas que a gente nem considerava países muçulmanos e que neste momento estão em crise, como é o caso da Nigéria com o Boko Haram, não é? Ou o caso do norte de Moçambique e outro. Há um alastrar desse exatamente. radicalismo e dessa influência radical terrorista até para outras. Sim, no caso do outras Boko zonas. Haram e da Jihad no norte de Moçambique é totalmente terrorista, não tem outro nome. Noutros sítios não, noutros sítios é feito por, como é que se diz? Por demografia. Por demografia. E depois também há aqui algo que causa perplexidade aos dias de hoje, que é justamente em determinada altura o Irão até ter sido apoiado por Israel no tempo do Shah, ou ter havido uma relação próxima ainda no tempo do Shah, que hoje em dia o Irão e Israel são ali, o Irão é o principal, como tu já disseste. Sim, ponto é o país, é dos grandes países islâmicos, o único que não aceita sequer a existência do Estado de Israel. Sim, exatamente. Sim. O que torna as coisas completamente diferentes, e eles dizem que hão de destruir Israel, quer dizer, como diz o Hamas e como diz o Hezbollah, isso quer dizer, isso é um país que não tem, por exemplo, o que o Irão fez ao Líbano. E a gente muito pouco fala disso, não é? O Líbano era considerado a Suíça do Médio Oriente. Sim. Era um país democrático, era um país de grande cultura, aliás, de grandes escritores e de grandes pessoas das artes. Também formado de uma forma pouco natural, e foi sob o mandato francês. Sim, é verdade, mas era, e Beirute era uma cidade cosmopolita. E o sul do Líbano foi todo destruído pelo Hezbollah. Pago pelo Irão. E são coisas, por exemplo, que nunca se discutem, que mesmo na ONU não têm repercussão. Como a gente vê, não há repercussão nenhuma na ONU de grandes massacres. Quer dizer, tirando aqueles que são ali de Israel, Hamas, não sei quantos e tal, e que se passa a vida a discutir. Como no Iémen, como numa série de outros locais. Sim, os curdos e o que está fora do foco mediático. Rohingya e todos. E agora, mais recentemente, o facto do Paquistão ter posto os afegãos todos a andar outra vez de volta para o Afeganistão, quer dizer. Tudo isso, quer dizer, nada disso se fala, e tudo aquilo é uma zona para a qual o Ocidente teve uma solução, que era impor o seu modelo e primeiro impor a sua dominação, depois pelo menos impor o seu modelo. E depois dividir politicamente o território, que foi também um erro crasso. É? O que falhou totalmente e finalmente... Porque como sabemos, aquelas divisões entre Iraque, o Afeganistão com o Paquistão, todas aquelas fronteiras e a Síria, são fronteiras completamente artificiais, e grande parte dos problemas do Médio Oriente. Basta ver que no Tratado de Partição de 47, aliás, quando se faz Israel, era Israel e a Grande Síria. Não havia Palestina nenhuma, nem Jordânia, nem Líbano, nem nada. Sim, a causa palestiniana surge a partir de 1967, a Guerra dos 6 Dias, não é? Sim, mas isso é o menos. O que quer dizer é que o Ocidente não tem hoje solução para aquela zona, e aquela zona vai dali, passa pelo norte da Índia, pelo Paquistão e vai até ao Bangladesh. É ali uma zona de contacto com potencial nuclear. Alguns deles, sim. O que torna a questão ainda mais dramática. Bom, nós ficamos hoje por aqui. Henrique, até para a semana. Este programa tem o apoio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal.